Senador bolsonarista Exalci Lucas, que aparenta estar muito chateado com o Supremo, solta aquelas velhas bolsonarices de sempre em entrevista, e consegue ser desmentido e humilhado ao vivo em dose dupla. Espia. O que eles estão provocando uma série de revolta no país. Porque motivos para impeachment, se você pegar a lei do impeachment, não faltam para impeachment os ministros, né, em função de coisas que estão acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Agora, essa decisão é uma blindagem. O que eles querem, de fato, é blindar os membros do Supremo Tribunal Federal. Vamos pensar um pouquinho assim sobre a contribuição que cada um poderia dar. Olhando um pouco para a parte que te cabe desse latifúndio, alguns colegas da oposição não esgarçaram demais, não fizeram uso desse instrumento, que é um instrumento seríssimo, né? Uma corte de 11, você pedir impeachment de 2, 3, 4, lotar as gavetas do presidente do Senado. Não houve certo abuso por parte da oposição de um instrumento que é muito grave. Queria saber se em algum momento houve essa reflexão, porque ela aparece até na nota de Davi Alcolumbre. Né? O que extrapolou realmente em termos de invasão de privacidade, invasão de prerrogativas, foi o Supremo. Muito pelo contrário, né? Nós é que estamos suportando já há alguns anos que o Supremo está interferindo diretamente nas ações do Senado, legislando, né? Declarações absurdas dos ministros. Derrotamos o bolsonarismo, a questão do presidente ser votado numa turma sem passar pelo processo legal. O inquérito está fazendo agora 7 anos que não termina esse inquérito. Então são abusos que estão sendo cometidos já há algum tempo e que, com certeza, independente da posição do Supremo, se vai modificar, se vai amenizar, não tenha dúvida que nós, no Senado, vamos tomar providência no sentido de modificar um pouco essa questão de peso e contrapeso. Já votamos no Senado, precisa votar na Câmara, o fim das decisões monocráticas. É um absurdo o que está acontecendo no Brasil, com a canetada, o cara faça governador, faça deputado. Então, com certeza, virá modificações em função dessa precipitação do ministro Gilmar. Senador, eu vou insistir aqui só porque, por dever de ofício, né, eu preciso deixar alguns pontos e fazer a pergunta que, por exemplo, o caso do presidente ter sido julgado na primeira turma não foi uma inovação para Bolsonaro, né? Uma inovação para Bolsonaro seria levar o caso para o plenário, porque os demais foram julgados na turma e o Supremo vinha fazendo assim há alguns anos. Voltando aqui a falar um pouco sobre as mudanças que o Senado está tentando fazer, pergunto ao senhor se não existe disposição de, institucionalmente, os poderes sentarem e debaterem isso, talvez até com os próprios integrantes do Supremo Tribunal Federal, porque me parece que nesse jogo de olho por olho, dente por dente, está acabando todo mundo meio cego, senador. Não, é evidente, ninguém aprova nada sem discutir, né? Então, essas PECs, essas propostas de mudança, elas serão debatidas no Senado, no Congresso, né? E vamos buscar realmente uma redação que a preocupação não é ficar acima de ninguém, a preocupação é você manter realmente, né, a autonomia dos poderes, né, para que não haja o que está acontecendo hoje, o superpoder, né, do Supremo Tribunal Federal. As vítimas do 8 de janeiro tinham que estar na primeira instância, não era do Supremo Tribunal Federal. Quem são as vítimas do 8 de janeiro, senador? Eu participei da CPI e posso te garantir, porque eu tenho um relatório e documentos, eu posso garantir para você que se o governo federal quisesse, ele teria evitado tudo o que aconteceu. Ele não adotou o plano escudo. Eu sou do DF, eu moro aqui há 50 anos. Não fizeram porque não quiseram. A Força Nacional estava do lado. Mas quem então, são realmente, as vítimas? aquelas que estão presas, condenadas a 14 anos. Por exemplo, a Débora escreveu lá, perdeu o Mané, 14 anos de prisão. Mas ela não foi condenada só por esse crime, né? Não, por ter participado, ela não tinha outro crime. O Crezão morreu lá dentro. Falta de assistência. É um problema do sistema carcerário brasileiro grave, né? A falta de assistência. Voltando aqui, então, ao que o senhor chamou de vítimas, né, do 8 de janeiro, que são as pessoas que invadiram, depredaram, inclusive o Senado Federal. Aliás, o Senado Federal foi a casa mais atingida, só não mais do que o Supremo, inclusive com risco de vida para os policiais legislativos, que o senhor conhece muito bem, porque já está aí já há algum tempo, né? O chefe da Polícia Legislativa precisou usar de tudo para devolver rojões que estavam sendo jogados contra ele dentro do Senado Federal. Voltando a falar sobre esse assunto, eu queria entender um pouco, então, se não há certo revanchismo por conta dos condenados pela tentativa de golpe. E por isso aí, talvez, esse cerco ao Supremo Tribunal Federal. O senhor disse que o governo federal tinha toda a condição de fazer a proteção. O que dizer do aliado do senhor, o governador Ibanez, que liberou a descida daqueles que estavam acampados? E agiu certo o governo Bolsonaro ao não desmobilizar por 3 meses os acampamentos? Ou seja, são vítimas das circunstâncias criadas por aqueles que eles apoiavam? Na prática, existe o plano escudo para isso. Eu já participei por diversas vezes na esplanada, invasão do Congresso, quebrando tudo, botando fogo, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Agricultura, e foi considerado baderna. O ministro da Defesa foi uma baderna e parece que não foi golpe, não tem sentido isso. Eu acho que tem pipoqueiro, tem um monte de gente lá que foram para dentro do Senado e que foi vítima. Agora, cadê as câmaras? É um absurdo o que aconteceu. Existiam as câmaras, o ministro Dino disse que precisava de autorização do Supremo, aí quando autorizou ele disse que sumiram com as câmaras, que
apagar as câmeras. Eu vejo realmente uma interferência muito grande. Basta ver a questão do IOF. Eu fui o relator no Senado. Criaram a questão do IOF, o Supremo foi lá e derrubou. A questão das drogas, se metendo nisso. Quem legisla é o Congresso. Existia um vácuo de decisão em relação às drogas, né, senador? Até porque algumas pessoas eram pegas com uma quantidade... E o Supremo foi provocado. É difícil, que ele não pode não agir, né? O senador sabe disso. O senador tá aqui, tem o papel a cumprir, tem o papel de líder político, é o líder da oposição, sabe o que pensa a maioria do time que ele comanda, mas o senador também conhece bem as circunstâncias das decisões que ele critica. A gente faz por dever de ofício, senador, senão eu sabia. Olha, Daniel, eu vi lá, olha, eu estava junto quando o Barroso lá disse assim, perdeu o Mané. Quando ele falou, ó, derrotamos o bolsonarismo. Então essas coisas são absurdas, né? Eu concordo. E o senhor sabe que ele pediu desculpas sobre isso? Eu entrevistei no Roda Viva e o Barroso fechou a entrevista dizendo que tinha um arrependimento, que gostaria de fazer um pedido de desculpas. E era exatamente sobre essa frase que o senhor citou. Ele disse que foi mal colocada, foi mal dita. Tá lá, inclusive, se o senhor buscar, foi a última entrevista que ele deu ao Roda Viva, agora prestes a sair da corte. Ele disse que se arrependia. Bacana. À medida que a gente vai apresentando os fatos, a política vai dando o jeitinho dela de trazer ali o que lhe interessa à luz. Mas ao judiciário cabe agir, investigar e cumprir o que diz a lei. Brasília é patrimônio tombado da humanidade. Os comandantes da Polícia Militar serão condenados. Por quê? Porque ficou comprovado em troca de mensagens que o plano que havia de segurança foi desrespeitado. Os comandantes, quem estava ali naquele 8 de janeiro para preservar a cidade, colocaram cadetes, policiais recém-formados, para conter milhares de pessoas, né? E sempre fala, né, do pipoqueiro, da Débora do Batom, como se o que ela tivesse feito fosse pouco. Se ela vai no Louvre e pinta uma tela de 14 milhões, né, que acho que é o que é avaliada a estátua, eu vou até buscar aqui depois, com batom, vê se ela sai. Vê pra onde ela vai. Se ela vai passear, porque, coitada, é só... Aquilo ali é um monumento tombado, é uma obra de arte. A esplanada dos ministérios é uma obra de arte a céu aberto. Quem diz isso? Daniela, porque é brasiliense? Não. A Unesco mesmo, sabe? Então ali você não consegue trocar um vidro sem a licença do IPHAN. É patrimônio tombado. Nós cuidamos muito mal das nossas coisas e fazem questão de simplificar um debate que, na verdade, é muito maior, porque assim fica fácil fazer o debate político. Mas, como você disse, né, querido? Cada um no seu quadrado.